Fala, galera do Link, tudo bem com vocês? Professor Darren Boy aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho de SUS. Vamos trabalhar algumas dessas questões. A gente tem trazido questões para tornar mais prático o conhecimento da saúde pública. Saúde pública no Brasil é um tema complexo, um tema político, é um termo que é importante, já que tem aí espalhado por várias cidades o sistema e ele precisa funcionar baseado na lei. E a lei, muitas vezes, para o estudante de medicina, pode ser difícil. Então, por mais que a gente dê as aulas, muitas vezes a gente acaba não conseguindo compreender aquele termo. É uma matéria que muitas vezes a gente considera que é menos prioritária que as demais, mas não adianta eu saber anatomia, fisiologia, se eu não souber como o sistema que eu vou trabalhar funciona. Então, é uma matéria importante. E é uma matéria que você tem que gabaritar, porque as questões de clínica, muitas vezes, um ou outro vai poder ter um deslize, mas a de saúde coletiva, em geral, as pessoas vão gabaritar. Então, vamos juntos, vamos tentar aprender aqui um pouquinho e ver se a gente consegue deixar o conhecimento aí mais fácil para vocês. Então, a primeira questão nossa aqui vai discutir uma questão, então, de verdadeiro e falso. Então, basicamente, a gente vai ter 4 posições, vai ter que dizer se ela é verdadeira ou falsa. Eu deixei essa primeira questão porque ela é didática. Ela vai, inclusive, dar base para a gente conseguir pensar em ampliar isso, o nosso aprendizado em saúde. Então, vamos lá. Garantido em normativos constitucionais e infraconstitucionais, então note que aqui ele está falando que o SUS ele é baseado tanto na Constituição, tanto em normas infraconstitucionais. O Sistema Único de Saúde, o SUS brasileiro, prevê a universalidade da atenção às pessoas. Sobre esses quesitos, analise as assertivas abaixo, assinalando verdadeiro e se verdadeiros e F se falsas. Então, note que aqui eu vou ter, então, que trabalhar tanto com a Lei 8.080, tanto com normas infraconstitucionais, aquelas normas publicadas depois que vão regularizando o SUS aí. Primeira proposição. O dever do Estado no campo de saúde não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Bom, isso aí parece-me bastante verdadeiro. O Estado tem um dever? O Estado tem um dever. Então, ele deve, se propõe na Constituição, tem um dever de dar saúde às pessoas. Mas isso não exclui que as pessoas têm um dever, as famílias têm um dever, e as empresas e a sociedade também. Então, as pessoas têm um dever de se autocuidar, as famílias têm um dever de se manter conectadas, né? O Estado aqui se entende como esse grupo de famílias morando dentro desse território, que vão se ajudar, são a unidade, compõe os estados e das empresas, que também não podem simplesmente não seguir regras e normas sanitárias, e da própria sociedade. Então, que também tem aí seus deveres sanitários. Então, sim, isso é verdadeiro. O dever do Estado no campo de saúde não exclui o das pessoas, família, empresa e sociedade. Então, vamos dar aqui um exemplo bastante esdrúxulo. Se alguém esfaqueia alguém e essa pessoa vai lá no sistema de saúde, ela acaba falecendo porque não houve um atendimento, não dá para falar que, olha, o sistema de saúde não conseguiu salvar essa pessoa. Não exclui que para que essa pessoa não tivesse tido dano, alguém não tivesse feito alguma coisa, né? Ou uma empresa que simplesmente despeja substâncias tóxicas em um leito, em um lençol freático, perdão, e isso gera nas regiões, todos os postos da região estão contaminados, não dá para você dizer que o Estado não está dando conta de fazer as pessoas não terem diarreia e vômito, sendo que a empresa também tem a responsabilidade dela. Então, sim, verdadeiro. Muito que bem. Segunda proposição. São objetivos do SUS a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes em saúde. Sim, é um dos objetivos do SUS. A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes em saúde. Porque se ele conseguir identificar e divulgar, ele consegue, a partir das pessoas lendo, conhecendo sobre, diminuir o risco delas ficarem doentes. Isso torna muito mais econômico, já que prevenir em geral, apesar de não ser barato, é muito mais barato do que tratar uma doença em saúde. Então, se você conseguir identificar um determinado problema, por exemplo, um local onde é impróprio o banho, e você conseguir divulgar isso, você vai reduzir muito o número de pessoas doentes e vai conseguir aí melhorar os determinantes de saúde. Então, sim, esse é um objetivo específico do SUS. Você consegue achar isso dentro das leis. Muito que bem. Próximo. Estão incluídas ainda no campo da atuação do SUS as ações de assistência terapêutica integral, inclusive a farmacêutica. Então, lembre-se dos níveis de assistência, atenção primária, atenção secundária e terciária, assistência saúde, assistência farmacêutica. Então, sim, dentre as várias ações do SUS, a assistência
farmacêutica é uma das que se inclui dentro da assistência terapêutica integral. Perfeito, então. Por enquanto, tudo verdadeiro. Já dá para até saber qual é essa questão, mas vamos ler tudo. Já daria para acertar. Na verdade, só com as duas primeiras proposições você já gabaritava essa questão. Essa aí era fácil mesmo. Mas era legal porque era didática. E aí, por fim, a última proposição. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doença e de outros agravos, e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, apesar da frase ser longa, a ideia é essa: o Estado, o dever do Estado de garantir a saúde consiste em fazer o quê? Né? Qual que é o papel do Estado? Então, formular as políticas de saúde, aí são políticas econômicas e sociais, e aí tem que executar elas, né? Geralmente os planejamentos são federais, a execução estadual municipal. E aí a ideia é que essas políticas vão visar, então, a redução de riscos de doenças e de outros agravos, e também o estabelecimento de condições que assegurem o acesso universal e igualitário às ações. Perfeito? Então, tudo verdadeiro, letra E. Então, essa aí, porque eu considero uma questão didática? Justamente porque a ideia aqui é a gente conseguir ler e entender. Se essa é uma primeira questão que você resolve e com as duas primeiras você já acerta, você já sabe que tem que ser tudo verdadeiro, você já lê e já vai aprendendo, porque às vezes as próximas questões podem usar ela. Então, às vezes isso ajuda bastante a gente conseguir resolver as questões. Questões que sejam fáceis, às vezes elas podem te ajudar na prova a ter mais tranquilidade nas próximas.